Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de banco de dados. Nossa aula número 5, certo? O que nós vamos falar hoje? Nós temos que falar sobre chaves primárias compostas e nós temos que falar sobre normalização de dados. Bom dia, professora. Mas antes disso, nós temos que terminar o assunto da última aula, que não foi terminado ainda. Vamos voltar lá, então. O que nós vimos, o que nós estávamos vendo, melhor dizendo, na última aula, certo? Na aula anterior, lá na aula 3, certo? Nós falamos sobre relacionamentos, certo? Entre as nossas diferentes entidades. E nós vimos a questão da cardinalidade, certo? Que são as quantidades em um relacionamento. Essas entidades se relacionam de forma 1 para 1, de forma 1 para muitos, de forma muitos para muitos. Nós nos aprofundamos na chave primária, certo? Chave primária em inglês, o primary key, você vai ver abreviado como PK, chave primária. E o que era a chave primária mesmo? A chave primária é um identificador único para cada registro da minha entidade, certo? Ele vai identificar de forma única cada linha em uma tabela. A chave primária, ela nunca se repete e todo mundo tem que ter uma chave primária, ela não é nula. Você tem que ter uma chave primária e ela tem que ser única, certo? Em 99% dos casos, ela vai ser uma coluna numérica, certo? Você vai começar em 1 e vai embora, sempre com números inteiros, 1, 2, 3 e por aí vai. Começando em 1. Nós temos uma discussão, certo? Eu utilizo um nome como chave primária ou eu utilizo um valor numérico como chave primária? Um valor numérico dedicado a ser chave primária. E nós vimos que era melhor utilizar um valor numérico próprio para ser chave primária. Eu estou passando rápido porque isso aqui nós já vimos, pessoal, uma revisão. Se alguém tiver dúvida, me fale, certo? A gente volta. Nós vimos ainda um outro tipo de chave que nós temos em banco de dados, que é a tal da chave estrangeira em inglês, foreign key. Você vê abreviado chave estrangeira, então, como FK. E eu vou utilizar PK e FK ao longo do curso, se acostume, certo? Qual que é a ideia de uma chave estrangeira? Ela é a ponte, ela é a ligação entre diferentes tabelas, entre diferentes entidades, certo? Chave estrangeira, ela então um atributo, ou seja, uma coluna em uma tabela, que serve para apontar para a chave primária de outra tabela, né? Essa é a sua única função, é criar um link, uma ligação, certo? Entre os registros de duas entidades e duas tabelas. E daí nós fizemos... Eu acho que aqui tinha um exemplo, a gente tem um exemplo aqui para frente. Aqui. Né? Por exemplo, eu tenho uma tabela para a guilda, eu tenho uma tabela para o jogador, certo? O que a guilda tem? Essa entidade guilda, essa tabela guilda, duas colunas, dois atributos. ID da guilda, que é nosso PK, nossa chave primária, e o nome da guilda, certo? Repare, ID da guilda é um valor numérico que não se repete, todo mundo tem um e é único para cada um. Temos ainda uma segunda entidade, uma segunda tabela, jogador. O jogador tem 3 colunas, 3 atributos.
ID do jogador, que é uma chave primária, o nome do jogador, e aqui nós temos uma chave estrangeira, que eu chamei de FK Guilda, certo? O que faz esta coluna, esse atributo FK Guilda na tabela jogador? Ela é a nossa chave estrangeira. Ela aponta para a chave primária da tabela guilda. O jogador de ID 101 tem o FK guilda valendo 1, certo? Este FK guilda aponta para quem? Na tabela guilda, para o ID guilda 1. O rancor da noite. Então o jogador 101 faz parte desta guilda rancor da noite. O jogador 102 também aponta para a guilda 1. O jogador 102 também faz parte desta guilda. Então, certo? Até aqui, galera, de boas? Faz sentido? Como é que a gente está? Relembrando semana passada. Certeza que tá tudo certo. E o resto da galera? Certo? Eu vou acreditar, então. Muito bem, muito bem, muito bem. Daí nós vimos onde fica a chave estrangeira numa relação 1 para muitos, certo? Ele vai ficar sempre no lado do muitos, né? Um jogador só pode ter uma guilda, enquanto que uma guilda pode ter muitos jogadores. E nós vimos ainda um outro relacionamento, que é o relacionamento muitos para muitos. Por exemplo, um jogador pode ter muitos itens e um item, certo? Muitos jogadores podem ter um item. Certo? Como é que nós fazemos essa conexão? Como é que nós fazemos essa ligação? A gente não pode colocar uma chave estrangeira item jogador, porque ele tem vários itens. Nós não podemos colocar uma chave estrangeira jogador na tabela item, porque vários jogadores têm um item. A solução é criar uma terceira tabela, uma tabela associativa, uma tabela de junção, uma tabela de ligação, certo? Opa, tá quebrado aqui? Aqui, voltou. Tem que arrumar depois. Tá? Por exemplo, eu tenho uma tabela jogador e uma tabela item. Um jogador pode ter vários itens. Vários jogadores podem ter o mesmo item, certo? Muitos para muitos. A solução é criarmos uma terceira tabela, que eu chamei de inventário, certo? E essa tabela vai ter no mínimo 2 chaves estrangeiras, uma para cada tabela, certo? Esta aqui é uma tabela inventário. O que ela nos diz? Ela tem 3 colunas. ID do jogador, que é uma chave estrangeira, ID do item, que é uma chave estrangeira, e quantidade. Né? Por exemplo, o jogador de código 101, ele tem o item 501, de código 501. Ele tem um item desse. Este mesmo jogador tem 10 unidades do item 505. Outro jogador, 102, também tem o item 501, assim como o jogador 101. Ele também tem uma unidade deste item. Professor, mas isso aí é só um monte de número. Como é que eu vou ver a relação depois? Eu quero ver, eu não sei o código do jogador, eu sei o nome do jogador, eu sei o nome do item. Dá para facilitar a visualização? Dá, a gente vai fazer isso depois, quando a gente for ver de fato o código. Beleza?
Vamos... Cadê? Vamos literalmente desenhar, modelar esta relação, certo? Para isso, nós vamos utilizar de um site chamado Draw.io. Que agora tem um novo nome, mas Draw.io é mais fácil de falar. Acessem esse cara. Vai embora. Sim. Aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Não é isso que eu quero aqui. Beleza. O que nós vamos fazer neste site? Nós vamos desenhar a ligação entre as nossas entidades, literalmente desenhar. Neste site aqui do lado esquerdo, onde tem essas formas geométricas, se você vier para baixo, tem aqui a parte de relação de entidades. Se você expandir, está aqui, certo? As diferentes relações entre as diferentes entidades. Eu quero pegar este cara list. Certo? Este cara aqui vai representar uma entidade guilda. Deixa eu até fixar esse site aqui para quem entrar depois ou cair qualquer coisa. Cadê? Você. Essa relação que eu quero fazer. O que uma guilda tem, certo? Que atributos, que colunas ela tem? Ela tem um ID da guilda. Este ID guilda é uma chave primária. Nós temos ainda o nome da guilda. Esse terceiro cara eu posso dar um delete e ele some. Aí. E nós temos ainda uma segunda entidade, que é a minha entidade jogador. O que um jogador tem? Ele tem o ID do jogador, que é a nossa chave primária. O jogador ainda tem um nome do jogador. E ele tem ainda a chave estrangeira, certo? O nosso FK Guilda. FK Guilda é uma foreign key, é uma chave estrangeira. Aí. Legal. E nós temos que representar aqui a ligação entre eles, entre o ID da guilda e a chave estrangeira da guilda. Repare, esse site, esse aplicativo é extremamente útil, certo? Você consegue arrastar uma seta, você clica e segura, até um outro símbolo aqui, uma outra forma geométrica, certo? Eu estou dizendo aqui, então, que a chave estrangeira na tabela jogador aponta para a chave primária na tabela guilda. Essa aqui é a nossa relação. Eu poderia até utilizar aqui símbolos mais específicos para dizer, é uma relação 1 para muitos, uma relação 1 para 1, certo? No caso aqui é uma relação 1 para muitos. Eu teria que utilizar esse símbolo aqui. Cadê? A ponta dele devia ser diferente. Para dizer que eu tenho uma relação 1 para muitos. Mas isso aqui é mais... não é tão crucial assim para a gente neste momento, pelo menos. Cadê o símbolo? Era esse que eu quero.
Um para muitos. Isso aqui é de menos, certo? Você aponta para você. Certo? Esse diagrama aqui, pessoal, é extremamente comum de ser feito, de ser utilizado para você poder visualizar a relação entre as diferentes entidades que você tem no seu banco de dados. Quando nós formos escrever código para banco de dados, a gente vai ver que a grande maioria das ferramentas, uma vez que já está escrito o código, ele gera essa estrutura para nós de forma automática, para nós visualizarmos, certo? Existem, inclusive, ferramentas que transformam essa parte visual para código, tá? Eu não tenho tanta familiaridade, eu faço o caminho contrário, eu faço do código para a forma visual. Mas muito bem, muito bem, muito bem. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tem lógica o que foi criado? Tem nexo? O que vocês me dizem? Tem, não tem, mais ou menos? Tranquilo, não tranquilo? Estão me acompanhando? Estão vivos ainda? Tranquilo? Então, tá bom. Esse diagrama eu vou até salvar ele, até exportar ele. Depois a gente dá, depois eu coloco no mural do sala de aula. Tá. Mas isso aqui é uma relação para muitos, é tranquilo. E se for como no exemplo aqui, uma relação muitos para muitos, de jogador e itens, onde eu tenho uma tabela no meio de inventário. Como é que ficaria o diagrama? Vamos ver. Eu vou reaproveitar esse diagrama que eu fiz já, onde eu tenho o ID do jogador e o nome do jogador. Essa chave estrangeira não existe mais, ela morre. Eu tenho uma segunda entidade, que é item. O que o item tem? Tem uma chave primária, o ID do item. E o item ele tem um nome. Aí. A questão é que um jogador pode ter muitos itens, um item pode ter uma cópia em muitos jogadores. Precisa de uma tabela de ligação aqui no meio, certo? Uma tabela que eu vou chamar de inventário. Geralmente a gente chama a tabela da soma dos dois nomes, jogador item, por exemplo. Mas nesse caso aqui existe um nome para isso. Vamos utilizar desse nome, inventário. Aí. E o que o inventário ele tem? Ele tem uma chave estrangeira para o jogador. Ele tem uma chave estrangeira para o item. E ele tem ainda quantidade. Quanto do jogador tem de cada um desses itens. E qual que é a relação aqui entre essas tabelas? Quem que aponta para quem, certo? Deixa eu só alinhar esses caras aqui. Não. Aqui. Muito bem. Ora, a ID do jogador vai apontar para a chave estrangeira do jogador. E a mesma coisa do ID do item para a chave estrangeira do item. Só que a relação aqui é outra. É uma relação um para muitos.
Só que eu não quero com esse cara aqui. Cadê? Ah, pá, 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 pá. Cadê o símbolo correto? Você. E a mesma coisa do outro lado. Entre o item e o item. Eis aqui o desenho desta segunda relação, certo? O que nós temos? Uma entidade, uma tabela jogador, uma tabela item e uma tabela de ligação entre eles. Por que nós temos uma tabela de ligação entre eles? Porque entre jogador e item nós temos uma relação muitos para muitos. Um jogador pode ter muitos itens, um item pode pertencer a muitos jogadores. Tá? Para nós identificarmos quem que tem o quê, precisamos de uma terceira tabela, uma tabela de ligação, que é essa inventário. Tem nexo isso, pessoal? Faz sentido? O porquê dessa relação? Sim, muito bem. FK jogador aponta para o ID do jogador, FK item aponta para o ID do item. Tá? A nossa tarefa, que vale nota, nossa atividade, é fazer exatamente uma modelagem como esta. Vamos dar uma olhada. Visualizar. Nós temos que criar, então, esse diagrama de entidade, de relacionamento. Para isso, vocês vão utilizar este site draw.io. Tá? Se por qualquer motivo você não conseguir utilizar esse site, você pode desenhar, você pode fazer no papel. Tá? Mas você tem que fazer. Dê preferência ao site. Se por qualquer motivo você não conseguir fazer no site, faça no papel com caneta e lápis. Tá? Nós temos o seguinte cenário, que nós temos que criar um diagrama de relacionamento. Tá? Você está trabalhando em um jogo de RPG, a equipe de design de jogos definiu as seguintes regras para os sistemas de itens. Qual o dia da entrega? Dia 21. Dia 21 é o último dia, é o último dia do trimestre. Tá? Dia 21 acaba o trimestre. Vocês têm até essa data para me entregar. É uma quarta. Quinta. Uma quarta? Agora fiquei na dúvida. Peraí. É uma quinta. Sexta-feira vocês não têm aula. Na segunda seguinte, dia 25, começa o terceiro e último trimestre. Vocês têm bastante tempo, então. Certo? Eu vou explicar aqui, então, a ideia, certo? Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem. Se vocês tiverem dúvidas enquanto for fazendo, me perguntem também, me mandem e-mail, tá? Ou publiquem no mural. Você está trabalhando em um jogo de RPG. A equipe de design de jogos definiu as seguintes regras para o sistema de itens. O jogo possui muitos jogadores. Cada um precisa armazenar um ID do jogador que é único, seu nome e seu nível. Existem ainda centenas de itens diferentes. Cada item tem que ter um ID do item, que é único, um nome do item e um valor de dano. Existem ainda diversos tipos de inimigos, cada um com um ID de inimigo, que é único, um nome de inimigo, e tem ainda uma vida máxima. Nós temos regras para o inventário do jogador, regras para o loot do inimigo, para o drop do inimigo, para os itens que o inimigo dá quando você derrota ele, que ele derruba. Um jogador
pode carregar muitos itens diferentes, diferentes consigo. Ao mesmo tempo, um mesmo tipo de item pode existir no inventário de muitos jogadores. Ora, o que eu tenho aqui então entre jogador e item? Uma relação muitos para muitos. Uma relação muitos para muitos que você resolve com uma terceira tabela. Essa primeira parte foi o que nós fizemos aqui. Só que tem mais. Foi o que nós fizemos aqui, só que não seria nome do jogador, né? Ele quer nome e nível. Faltou coisa. Mas isso é de menos. A relação em si é essa. Só que nós temos uma segunda relação. Nós temos as regras de loot. Um tipo de inimigo pode derrubar muitos itens diferentes. E um item específico pode ser derrubado por muitos inimigos. Certo? Nós temos um relacionamento, muitos para muitos, novamente, entre item e inimigo agora. Item tem um relacionamento muitos para muitos com o jogador e com o inimigo. Com o jogador, a gente resolve da seguinte forma, com uma tabela inventário. Com inimigo, nós vamos ter que ter uma nova tabela de ligação. Certo? Entre item e inimigo. Uma tabela loot, por exemplo. Também uma relação muitos para muitos, você vai ter lá uma chance de drop. Beleza? Você vai ter, então, 5 tabelas ao todo. Jogador, item inimigo e 2 tabelas de ligação, de relacionamento. Inventário e loot. Beleza? Você vai ter que colocar aqui os diferentes atributos, as diferentes colunas de cada tabela. E o relacionamento entre eles, apontar, olha, esta coluna se relaciona com esta coluna. Esta coluna se relaciona com esta outra coluna. E por aí vai. Tá? Eu quero que vocês apontem exatamente a coluna para outra coluna. Como eu fiz aqui, certo? FK item para ID item, ID do jogador para FK do jogador. Não quero, tipo, essa tabela se relaciona com essa tabela se relaciona com essa. Eu quero a coluna específica, o atributo específico entre eles. Faz sentido o que foi pedido, pessoal? Você vai criar um diagrama neste site. Você vai exportar esse diagrama para mim como um arquivo PNG, ou um JPEG, ou uma print da tela, o que for. É uma foto, se você fizer num papel. Você vai exportar e você vai enviar aqui para mim no Forms. Se por qualquer motivo do mundo você não conseguir enviar no Forms, você pode me enviar por e-mail. Este é o último caso, mas é possível. Tá? Cadê? Cadê? Aqui. Certo? O meu e-mail está lá no mural. Pode ser por PDF? Pode. Sim. Tá? Aqui esse site, esse diagrama, draw.io, você consegue exportar para vários formatos diferentes. PNG, JPEG, PDF. Tá? Você pode também tirar uma print da tela, o que for. O importante é que você faça. No mais, pessoal, dúvidas, me falem, dúvidas, mandem e-mail. Façam, esse cara vale nota, certo? Vocês precisam entregar ele para mim. Que mais? Deixa eu publicar. Deixa eu exportar esses caras. Esse diagrama que eu fiz, bem como o anterior. E eu vou colocar no mural para vocês terem como referência, como guia. Deixa eu enviar esses 2 caras. Diagrama.
os nossos diagramas entidade e relacionamento. Aqui. Estão postados no mural como exemplo, certo? Não é a solução ainda. No mais, pessoal, esta aula, infelizmente, fica por aqui. Nós nos vemos amanhã. Amanhã nós temos 2 aulas, certo? Nós vamos ver conteúdo amanhã, sobrando tempo. Eu vou dar sobrando tempo, nós vamos tentar fazer essa atividade em sala, tá? Dar uma chance para vocês tentarem fazer em sala e resolver em sala. No mais, ficamos por aqui. Nos vemos amanhã, pessoalzinho. Até mais. Falou.